Estamos felizes que você se juntou a nós esta noite. Esta noite, nossos convidados são o Dr. William Johnson, editor da Adventist Review, o órgão oficial da denominação Adventista do Sétimo Dia, e o Dr. Walter Martin, que é conhecido por muitos de seus escritos sobre os cultos, bem como sobre a filosofia religiosa contemporânea hoje em nosso país. Senhores, estamos felizes por vocês estarem aqui e pensei que sobre o tema do Adventismo do Sétimo Dia, o Dr. Johnson, o homem que está sentado ao seu lado, em seu livro que você publicou em 57 Perguntas sobre Doutrina, que foi a declaração oficial da denominação adventista do sétimo dia para os não adventistas, para o mundo em certo sentido, houve um elogio ao cara sentado ao seu lado. Ou seja, que você apreciou o fato de que quando ele e outros estudiosos de outras igrejas não adventistas vieram até você e fizeram perguntas, você apreciou o fato de que ele veio até você diretamente, ele veio ao Denominações e fez pesquisas. E Walter, gostaria que você voltasse quando começamos. Como você entrou na denominação? Qual foi esse processo e o que aconteceu? Bem, eu estava pesquisando sobre as diversas seitas da época e escrevi um livro, The Rise of the Cults, e recebi uma carta de Leroy Fromm, um importante estudioso e historiador adventista do sétimo dia. O homem que escreveu A Fé Profética de Nossos Pais e outros livros. E ele discordou de mim sobre a classificação do adventismo do sétimo dia como uma seita. E entrei em contato com ele novamente e disse: lamento que ele tenha questionado, mas tinha algumas informações que me indicavam que sim. E ele disse: bem, não era preciso. Então fui ao Dr. Barnhouse, que era editor da revista Eternity. Trabalhei durante toda a eternidade na época, e disse que este é um homem muito responsável, e acho que deveríamos investigar isso e o Dr. Barnhouse disse: por que você não vai a Washington e conversa com eles? Mas eu sei que eles são um culto porque cresci em Mountain View, Califórnia, e me encontrava com eles o tempo todo por lá, e eles sempre me davam a marca da besta e tudo mais. Ele disse: você está perdendo seu tempo. Ele disse: não se preocupe. Mas você foi para Washington. Sim, fui lá e me encontrei com o Roy Allen Anderson, que era o editor da revista Ministry Magazine na época e o chefe de todos os ministérios e missionários adventistas do sétimo mundo em todo o mundo. E então me encontrei com Louis Reed, que foi consultor especial da Associação Geral Leroy Fromm e T. Que iniciou tudo discutindo conosco, também na Pensilvânia, onde estávamos sediados, algumas coisas sobre o Adventismo. Conte-nos qual foi a sua conclusão. Eu cheguei à conclusão, em 1956, uma revista Eternity saiu com a conclusão de que os adventistas do sétimo dia que reconheciam as coisas que sua denominação nos dizia tinham que ser cristãos regenerados e evangélicos, e não podiam ser classificados como uma seita. Contudo, havia adventistas que estavam do outro lado da cerca, e nós os reconhecemos também. Passamos o tempo lá examinando sua literatura, que era um pântano de contradições e materiais que podiam ser justapostos de um lado para outro, sejam de culto ou não, dependendo de quem o escreveu. Tivemos que passar por isso com todo um grupo de estudiosos e homens de suas editoras e teólogos para examinar todos os materiais, e o resultado disso propus uma série de perguntas a eles, e a série foi posteriormente colocada no livro que você mencionou antes, de questões sobre doutrina. Foi a primeira vez que um estudioso não adventista e especialista em seitas foi até os adventistas, sentou-se com eles, discutiu sua teologia abertamente, francamente e livremente, e acredito que até hoje os homens com quem lidei no comitê e Ruben Figuer e os teólogos que trabalham conosco eram homens totalmente honestos. Eu estava na faculdade de teologia, quando Walter dialogava com nossos líderes e de fato estudamos a doutrina dos cristãos. Eu tinha 57 anos e estava no primeiro ano de escola em Avondale, Austrália, e lemos esse livro com muito cuidado. Foi aplaudido pelos professores de lá e depois me tornei professor. Ensinei por 20 anos na administração do sistema escolar, por último no seminário por 5 anos, também fui reitor associado, e esse livro foi altamente considerado em termos de controvérsia. John, houve algumas divergências quando foi lançado,
Estou apenas contando o que me disseram. Eu não estava por aqui nos Estados Unidos. O homem em particular, E Andreasson, não foi convidado a participar do diálogo. Ele fez fortes objeções a algumas das coisas ali contidas. acho que os dois que ouvi mencionados repetidamente foram a natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo, E depois algumas declarações relativas à expiação, o uso da palavra expiação. E ele ficou bastante irado, eu diria, e enviou literatura se opondo ao livro, e algumas pessoas concordaram com ele. Ele conseguiu alguns seguidores. No entanto, em geral, não acho que tenha havido um grande número de seguidores. Agora, essa é a minha avaliação. Em termos da posição da denominação no livro, não repudiamos questões sobre doutrina. O livro teve 8 edições, 150 mil exemplares. Agora são muitas cópias. Ele ainda é usado nas aulas da faculdade. Algumas pessoas acham que deveria ser reimpresso. Podemos entrar nisso. Há outro volume teológico, uma teologia bíblica adventista do sétimo dia em andamento, e podemos discutir isso. Acho que essa é uma das principais razões pelas quais não reimprimimos questões sobre doutrina. Mas posso afirmar categoricamente que a liderança do seminário da igreja não repudiou questões doutrinais. Ok, bem, vamos mergulhar aqui, Walter. Por que você não começa com algumas das perguntas que você já enviou à denominação? Porque você está dizendo que ouviu algumas coisas e está reavaliando o que lhe foi dito na primeira vez, bem como algumas dos eventos contemporâneos que estão acontecendo agora. Por onde você gostaria de começar esta noite? Acho que você tem que começar com o histórico que já temos e também com o fato de que a denominação adventista do sétimo dia de hoje, a quem dirigi minhas perguntas, respondeu de maneira bastante diferente da denominação de 1956. Como assim? Em 1956, Rubin Figuer, que considerou as questões sobre a doutrina e o diálogo, disse ele, a contribuição individual mais importante de todo o seu mandato como presidente. Rubin Figuer começou mais tarde na sua vida a deplorar o facto de haver um forte movimento dentro do Adventismo do sétimo dia para minar o que eles tinham trabalhado tão arduamente para estabelecer em questões sobre doutrina. Então, depois que vários ex-ministros adventistas vieram até mim, depois que recebi literalmente centenas e centenas de cartas, caixas de documentos, cheias de documentos de todo o mundo, Austrália, Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, você escolhe. Eles estão empilhados e tivemos que passar por pessoas que faziam pesquisas sobre esse assunto. E todos contavam a mesma história. Estes ministros e estas pessoas em todo o mundo. Eles estavam dizendo: acreditamos em questões sobre doutrina. Citamos questões sobre doutrina, apresentamos nossos pontos de vista à luz de questões doutrinais e fomos desassociados. Fomos removidos da igreja. Agora estou pintando casas e fui ex-professor. Eu estava fazendo isso, agora estou fazendo isso e aquilo. O que deu errado? Então pensei que seria uma boa ideia fazer a pergunta: o que deu errado? Então dirigi 3 perguntas a Neil Wilson. Quem é o presidente? O presidente da Conferência Geral. Ok. Wilson não teve tempo de discutir o assunto comigo, então ele me encaminhou outra pessoa, que aparentemente também não teve tempo para discutir o assunto, e eles me encaminharam para outra pessoa. Quando recebi uma resposta à primeira pergunta, fiz 3 perguntas. 3 perguntas principais. Fiz-lhes a pergunta que considerei tremendamente importante. Vocês ainda têm dúvidas sobre doutrina? E a resposta foi sim, igual ao senhor Johnson disse. Achei isso estranho. Todas essas pessoas não podem estar erradas ou algo está errado no sistema de comunicação. Segunda pergunta. Você considera os ensinamentos de Ellen G. Which da Bíblia para ser infalível? Isto é, a regra infalível de interpretação das escrituras em sua denominação. Se, por exemplo, surgir um problema em que você esteja debatendo algo e a Strain, Which fala sobre isso. Essa é a voz infalível? Será esse o fim do debate? É isso?
Essa pergunta ficou visivelmente sem resposta. E fui encaminhado para outros materiais que eram bastante superficiais. E fiz uma terceira pergunta. Perguntei-lhe sobre questões sobre doutrina e por que o livro ficou esgotado. E desde então, formulei toda uma nova série de questões. Tudo bem, vamos chegar a isso. O que eu gostaria de perguntar ao Dr. Johnson está em minhas mãos aqui. Tenho apenas uma parte dos obreiros adventistas do sétimo dia, os ex-trabalhadores adventistas do sétimo dia, ministros ordenados, professores, homens e mulheres que foram demitidos. E muitas dessas pessoas conversaram comigo, muitas conversaram com o Dr. Martin, e a principal coisa que continuo ouvindo é que, de alguma forma, eles tocaram algumas das doutrinas de Ellen G. White. Eles discordaram de uma base bíblica no que lhes dizia respeito e, por causa disso, perderam o emprego. Eu mesmo fiz um estudo bastante cuidadoso sobre isso. Lembre-se de que estive no seminário, fui reitor associado e conheço esses jovens. Estive no norte da Califórnia, onde vários jovens deixaram o ministério. Estive na Austrália em agosto e setembro deste ano. Na Austrália, esse número é 60 no total. Bem, para começar, tenho 100 que estão documentados aqui e tenho certeza de que posso conseguir os outros para você. Eu ficaria feliz em me dar esta lista aqui de 100. Isto é dos Estados Unidos ou inclui os números da Austrália? Parece que são todos os Estados Unidos. Eu estaria muito interessado em ver isso. Pelas minhas contas, o número nos Estados Unidos gira em torno de 60 a 70. E na Austrália são 60. Este é o número exato na Austrália. Você precisa se lembrar que em qualquer ano, isso dura um período de 4 anos. Em qualquer ano no ministério, há homens jovens e homens mais velhos desistindo por vários motivos. Agora admito que o número está muito além do que normalmente esperaríamos. Também temos que lembrar que o número mundial de funcionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia é de 60 mil. A pergunta que quero fazer é, por que os homens, seja qual for o número, é substancial? A questão é por que esses homens, que estão basicamente sentindo que estão se segurando em questões de doutrina, pregando o Evangelho, sua consciência está apegada à Bíblia, que parece ser parte do credo que você está segurando lá. Por que estes homens estão a ser despedidos? Bem, eu não vejo isso da mesma maneira que você. Você armou tudo aí, João. Admito-lhe que em alguns lugares pode ter acontecido da maneira que você descreveu. Mas conversei com vários desses homens e eles estão deixando o ministério por vários motivos. Francamente, muitos tinham uma ligação muito forte com o Dr. Desmond Ford. Ele ensinou toda uma geração de ministros na Austrália. Aqui nos Estados Unidos, ele lecionou durante vários anos no Ocidente. Ele é um pregador poderoso, uma pessoa carismática, um excelente homem cristão, e sua pregação tem feito muito para reavivar esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E alguns sentiram uma espécie de sentimento de lealdade. E com Ford caindo em desgraça, suas interpretações particulares da profecia e assim por diante, não sendo aceitas pela igreja em geral, eles se identificaram com ele. Deixe-me segurar isso com Ford, porque tínhamos 10 Ford aqui, e quando tínhamos aqui tentei empurrá-lo o mais longe que pude, e ele não tentaria de forma alguma prejudicar a denominação. Quero dizer, ele era Ford 100%. Ele realmente falou muito como Lutero na Reforma. Ele não iria deixar a Igreja Católica. Ele sentiu como se estivesse sendo expulso. Ok? E em essência ele estava tentando apoiá-lo. Ele apenas sentiu que a visão relativa ao julgamento investigativo de 1044 não era bíblica. Ele se esforçou aqui no programa, bem como em Glacier View e outros lugares, para divulgar isso. Acabei de ouvir o debate que ele teve e parece que é muito, muito bíblico. Mesmo se você discordar, isso é motivo para expulsá-lo? Bem, vamos ver isso de outra perspectiva. Temos uma declaração de fé. Existem 27 artigos em nossa declaração de fé. Aqui está um ministro que sente que não pode apoiar a nossa declaração de fé em todos os artigos. Agora os membros da igreja estão pagando o salário dele. Ele está sendo pago com o dízimo que eles depositam semana após semana, mês após mês. Veja, aqui é uma questão de consciência da parte dele. Há uma questão de desconforto por parte dos membros.
A igreja empreendeu um estudo em grande escala. O custo foi enorme e trouxe acadêmicos e representantes de todo o mundo, mais de uma centena. Nos encontramos por uma semana em Glacier View. Ouvimos falar de lá enquanto estudávamos seus pontos de vista. E a igreja, oficialmente em estudo cuidadoso, não viu luz em suas interpretações. Agora, aqui está um homem que está fora de sintonia em pontos significativos com a doutrina adventista. E onde você diria, irmão Johnson? Essa é a visão de Ford sobre o Santuário 1844, julgamento investigativo, etc. Difere marcadamente das questões sobre doutrina. Acho que existem certas diferenças importantes. Onde você especificaria? Em termos de profecia, Dess, como eu entendo, basicamente descartou a escola historicista de interpretação. É cumprido no primeiro século ou bem no final dos tempos. Mas isso não é motivo suficiente para se afastar da denominação. Não, isso em termos de interpretação da profecia, não. Quando se trata de 1844, como eu entendo, ele veria isso em termos de seu significado para algo que acontece aqui na Terra, e não para algo que acontece no céu. E isso é certamente um afastamento significativo das questões doutrinais. Não fazia parte da visão desde o LNG. Witt que uma pessoa poderia discordar do julgamento de 1044 e que isso não era motivo para desassociação. Não fazia parte de sua literatura. Foi afirmado especificamente que das mil. Witt, que você poderia ter diferenças de opinião e até mesmo sobre o papel dela como autoridade na igreja. E foi ela quem exerceu o espírito de profecia, supostamente. Você poderia discordar disso e não entender isso e não ser desassociado da igreja. Ela disse agora, como é que Ford, que tem uma opinião muito elevada sobre o Sr. White, e que provavelmente escreveu um de seus melhores livros sobre o santuário, Yea Thick, que você ainda vende em algumas de suas livrarias, o próprio trabalho de Ford sobre o assunto, e você o saudou como uma autoridade no santuário e no julgamento investigativo. E Ford chega e diz, bem, depois de um estudo muito cuidadoso aqui e à luz de algumas coisas e questões sobre doutrina, eu simplesmente não concordo com isso e gostaria, você sabe, de lidar com esse problema. E de repente está muito além do que recebo pelos correios, diz Ford e um grupo de homens seguindo Desmond Ford. São pessoas em todos os lugares que estão tendo a mesma experiência e estão ficando muito frustradas porque toda vez que começam a fazer perguntas, não obtêm nenhuma resposta sobre o assunto. É muito confuso, por exemplo. Deixe-me ilustrar o que estou falando. Encontrei-me com um comitê na Universidade de Loma Linda. Vários indivíduos ocupam posição elevada na denominação adventista. Sem mencionar o nome, mas Robert Olson estava lá, e Roy Anderson estava lá, e alguns outros. E eu estava muito preocupado com a questão específica do julgamento investigativo, do santuário e assim por diante. E particularmente o Simoing, o papel das brancas. E eu fiz a pergunta, naquela época, a mesma pergunta que fiz na conferência geral, é a Sr. Witt, o intérprete infalível das Sagradas Escrituras. E Robert Olson disse que ela é a voz autorizada. Eu disse intérprete infalível. Essa é a chave. Eu disse porque se a Sr. Witt é intérprete infalível e você não pode discordar dela nos julgamentos investigativos, em qualquer outra coisa, se isso for verdade, então ela se tornou um papa acima das Escrituras. Porque quem pode agora julgar a Senhor? No momento em que alguém cita as Escrituras para discordar dela, a denominação diz que você está controvertendo o espírito de profecia. E então eu disse, qual é a solução para o dilema, se ela é a intérprete infalível? Ninguém pode julgá-la se ela não for a intérprete infalível. Ela está sujeita às Escrituras, e todos esses homens que estão fazendo críticas justas, exegese, teorias e assim por diante sobre isso têm tanto direito a isso quanto ao Senhor. Não obtive resposta naquela reunião. Não obtive resposta da conferência geral.
Não tenho resposta até o momento. Bem, deixe-me dar minha resposta. Eu lhe darei minha resposta. Ela não é uma intérprete infalível das Escrituras. Você tem certeza disso? Estou certo disso. Sam, Essa é a sua posição ou a posição da denominação? acho que deveríamos ir até a Declaração Oficial de Crenças. E se você quiser descobrir o que os adventistas do sétimo dia acreditam, não acho que seja justo ir até esta ou aquela pessoa. Ir até os artigos de fé declarados. Que tal a crítica sobre Harold? É você editando isso? Eu sou editor disso. Uma resenha sobre ela. Posso citar você? Resenha sobre Harold, 30 de junho de 1971. Esta é a revisão adventista. Com certeza ele é. Citação: a Bíblia é um guia infalível, mas precisa ser interpretada de forma infalível para evitar confusão e divisão. Quando o povo de Deus deixará de confiar na sua própria sabedoria? Quando chegarão ao ponto em que deixarão de medir, interpretar e interpretar pela sua própria razão o que Deus lhes diz através do seu canal designado? Quando chegarmos ao ponto em que não depositamos confiança no homem ou na sabedoria do homem, mas inquestionavelmente aceitamos um ato de acordo com o que Deus diz através deste dom, então o espírito de profecia, conforme colocado diante de nós na Bíblia e testemunhou na presente manifestação este dom, que é Ellen White, seja confirmado entre nós e se torne de fato o conselheiro, guia e tribunal final de apelação entre o povo de Deus. Fechar citação. Essa é a crítica sobre Harold. Agora, se ela é o último tribunal de apelação entre o povo de Deus, se esta presente manifestação do dom de profecia é de fato o que este mesmo editorial diz. Which é o intérprete infalível das Escrituras por sua própria publicação. Se isso for verdade, Ford está certo. Esta é a opinião de uma pessoa. A Adventist Review é chamada de Adventist Review hoje em dia desde 1978. A Adventist Review não é o órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o jornal geral da igreja. Eu sou editor. Ninguém está olhando por cima do meu ombro e dizendo imprima isso, não imprima isso. Se não gostarem do trabalho que faço, me demitem. Mas os pontos de vista da Adventist Review são os pontos de vista do editor e dos escritores. Estou associado ao jornal desde 1980. Isso eu acho remonta a 1971. Você não foi responsável por isso. Eu não fui responsável. Eu acho que é muito lamentável. Sam, Mas novamente, acho que você deveria olhar para outras coisas que eu mesmo escrevi na Adventist Review, onde afirmo especificamente que os escritos de Ellen White não devem ser elevados ao nível das escrituras. Eles não devem ser acrescentados ao cânon. eu gostaria de voltar às crenças fundamentais do sétimo dia. Supondo que você eleve algo ao nível das Escrituras, sem torná-lo canônico. Suponha que você diga que algo é igual às Escrituras, mas não às Escrituras canônicas. Acho que temos sido um problema real aí. Temos o problema porque Robert Alston diz que é claro que este julgamento investigativo é a interpretação correta das Escrituras, porque Ellen White o endossa, dando o verdadeiro significado de suas próprias palavras. Robert Olson, meu tópico desta tarde é sobre Ellen G. White como um intérprete inspirado. Arthur White, adventista do sétimo dia, tem a sorte única de não termos sido deixados para encontrar o nosso caminho, tirando as nossas conclusões dos escritos de 2000 anos ou mais atrás, que chegaram até nós através de variadas transcrições e traduções. Conosco é quase um assunto contemporâneo. Temos um profeta em nosso meio. Sim, mas e o Espírito Santo? Quero dizer, temos que depender do espírito de profecia ou o Espírito Santo é antecedente ao espírito de profecia? Ok, só nos resta um minuto então. Eu gostaria de chegar às crenças. Ok, por que você não nos deixa com isso? E voltaremos a isso na próxima semana para acompanhar o assunto. Mas diga-nos de onde você vem. Tudo bem. Eu poderia ler o primeiro artigo de crença. As Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra escrita de Deus, dada por inspiração divina, através de homens santos de Deus que falaram e escreveram conforme foram movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus confiou ao homem o conhecimento essencial para a salvação. As Sagradas Escrituras são a revelação infalível da sua vontade. Eles são o padrão de caráter, o teste de experiência,
o revelador autorizado de doutrinas e o registro confiável dos atos de Deus na história. E mais tarde há uma declaração com relação ao dom de profecia. E você encontra esta declaração. Eles também deixam claro que a Bíblia é o padrão pelo qual todo ensino e experiência devem ser testados. E por isso digo, João, independentemente do que os indivíduos possam ter dito aqui e ali, essas são as crenças fundamentais. E não temos papa, apenas estas crenças que só a igreja na sessão da Conferência Geral pode mudar. Comentário de 15 segundos, Walter. Então temos que ir pra cá. Pois, Steris, você deve acreditar nisso. E um teólogo adventista diz, esta é uma exegese incorreta. É contrária ao grego do Novo Testamento. E é aqui que está errado a B, C, D como Desforge, ou posso citar alguns outros Grable que disseram isso e assim. Witch estava errada. Ela não sabia ler grego. Ela não sabia nada sobre o assunto. E ela ensinou algo que era contrário ao texto grego do Novo Testamento. Agora, se ela é a intérprete infalível, e ela diz que você acredita, você vai aceitar o que a Sr. White diz, ou vai aceitar o texto grego do texto? That's the question. We've got the doctrine on the board, and we've got these questions. We're going to pursue this a little deeper next week, so please hang in there with us.